Salmos de número 127. Salmos, o tema da mensagem é: a obediência protege sua família. A obediência protege sua família. Salmo de número 127, versículos 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a santa palavra de Deus, toda a reverência em nome de Jesus. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Versículo 2: será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Amém? Esse versículo é muito conhecido, os 2 versículos de Salmos, porém ele traz ensinamentos. Pastor, o que tem a ver isso com obediência? O que tem a ver com obediência? Olha aqui o primeiro versículo, coloca na tela, por favor, e só esse primeiro versículo já responde a sua pergunta. Se o Senhor não for o construtor, se o Senhor não edificar a casa, inútil, em vão, será o trabalho de quem está tentando edificar a casa. Se o Senhor não vigiar a cidade, não guardar a cidade, não for o sentinela ali, em vão vai vigiar quem está tentando fazer. Sabe o que significa isso? Se a gente não se submeter ao Senhor para as coisas que precisamos, para a edificação da nossa família, edificação da nossa casa, edificação da nossa sabedoria, do nosso entendimento, não adianta trabalhar muito, vai conseguir ali o máximo, mas o que realmente é importante, eu e você não vamos conseguir. Porque quando você não entende que é o Senhor que faz as coisas por você, você se torna um desobediente. Eu sei o que eu faço aqui, eu sou um profissional nessa área, eu sei muito bem o que eu faço. Mas nós temos muitos profissionais aqui que, no ambiente de trabalho, não sabem o que fazer com os amigos e colegas de trabalho, porque não é fácil. O clima organizacional não é fácil. Quando se levanta alguém contra você no trabalho, meu Deus, eu já passei por isso várias vezes. Pessoas que querem puxar o tapete, você não fez nada. A pessoa está tramando contra você e você nem sabe. A pessoa tem ódio, ou raiva, ou chateação, ou não vai com a tua cara e você nem sabe disso. E aí, como é que você resolve isso? Quando a enfermidade vem, você pode ser natureba. Lembra aquele médico famoso aí, que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos? Ele é Dr. Ray, né? Dr. Ray. Dr. Ray, ele era saudável. Ele falou que não comia uma pizza desde 1982. 82, 86. Saudável, natureba, atleta. Foi acometido de um câncer, que Deus tenha misericórdia, trate a vida dele. E ele falou que sabe foi o quê? Emoções. Aí eu te pergunto, ele guardou a casa, ele fez tudo que ele podia fazer. Mas quem guarda o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos? É só Deus, irmão. Para blindar seu coração, só Deus, nós não temos como. Qualquer palavra entra no nosso coração e faz estrago, sim ou não? Então, estamos falando sobre obediência. Quando eu entendo isso, eu entendo que se eu obedecer a Deus, Ele vai me ensinar a edificar a minha casa. E casa tem a ver com casa, corpo, tem a ver com casa, tem a ver com casa, trabalho. Tudo que eu edifico, tudo que eu faço, carreira, a gente constrói uma carreira. Então, Deus tem que nos ensinar a edificar essa carreira. Carreira pastoral, ministerial, Deus tem que me ensinar. Porque se eu não tratar de Deus edificar, o que vai entrando no coração, vai entrando no coração, vai entrando no coração, vai entrando na mente. Quando você vê, a pessoa está destruída. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu quero, na palavra de Deus, te ensinar e dizer o seguinte: a família é o primeiro projeto de Deus na terra. Então, o diabo, ele fez de tudo e ainda o faz
para que a gente tenha os maiores... Onde nós temos os maiores problemas? Fala a verdade. Temos problema no trabalho? Sim. Temos na igreja? Sim. Temos em vários lugares. Mas quais que machucam, que dói e que traumatizaram mais o meu coração e o teu? Na família. Então, se você e eu, a partir de agora, com esse entendimento de obediência, perceber que muitos dos problemas que nós temos vêm oriundos de problemas familiares causados desde o início, né? Você vai começar a entender agora o quanto eu e você precisamos obedecer a Deus para que Deus edifique a nossa casa, a nossa família agora. Não é porque eu sou pastor que eu sei edificar a minha casa. Não é porque eu sou pastor que eu sei edificar a igreja. Eu dependo completamente de obedecer a Deus para Ele me ensinar. É aqui que nós erramos. Quando eu digo para você isso, eu estou dizendo assim, eu preciso obedecer a Deus para Deus me ensinar, igual o menininho, como fazer as coisas. Mas se eu não tiver esse entendimento, a gente vai fazendo. Vai fazendo. E quando a gente menos espera, as coisas dão errado. Aí a gente vai orar. Aí a gente vai orar. Olha isso. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, aquele desespero, um problemão acontecendo, o povo veio desobedecendo a Deus. Ai, tá vendo? Você trouxe até a gente aqui, não sei o quê, e reclamando, e arrumando confusão, e desobedecendo a Moisés, e desobedecendo a Arão, e o povo desobediente. Irmão, o povo desobediente era o povo de Israel. E aí o que aconteceu? Por isso que eles ficaram dando volta por conta da desobediência. De repente eles se deparam com o Mar Vermelho. E aí, o mar chamado Mar Vermelho. E aí, estando lá, eles começaram o quê? A reclamar. Tá vendo, Moisés? Moisés já tinha libertado eles da escravidão. Moisés já tinha trazido eles. Deus, né, através de Moisés, estava mandando maná do céu. Milagres estavam acontecendo. Deus estava operando e abençoando o povo com maná do céu. Eles chegam diante de um problema. Olha aqui o que eles fizeram. Desobediência. Você já parou para pensar nisso? Moisés, o Senhor nos trouxe até aqui, você nos trouxe até aqui para morrer no deserto. Faraó está vindo lá, e o povo reclamando, e o povo não sei o quê. O povinho desobediente, o povo de Israel. E aí, Moisés, desesperado, angustiado, vai falar com Deus. Senhor, tipo assim, resolve aqui, Senhor, vê aqui o que vai fazer. Quem lembra qual foi a palavra que Deus falou para Moisés? Ele sentou, Deus desceu e falou assim, tá, vamos ver o que esse povo aí tá, ô povinho. Diante da situação, Deus vai lá e fala assim, Moisés, diga, aí Deus vai lá, conhecendo o coração do povo que era desobediente, Deus vai lá e dá uma ordem. Diga ao povo que, olha o que Deus fala, por que clamas a mim? Ué, olha essa pergunta de Deus para Moisés. Moisés no desespero, o povo desobediente à benção, reclamando. Moisés vai orar para Deus e Deus fala assim, por que você está orando para mim? Por que você clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eu estou dando uma ordem, porque eu sei que esse povo é desobediente. Eu quero ver, para ser liberto, para concluir o processo de libertação, me obedeçam. Não seria lógico se Deus falasse, peraí, eu vou fazer alguma coisa, eu vou matar Faraó lá, eu vou mandar ele desmaiar lá. Não. Ao invés de Deus fazer isso, Deus vai lá e prova o coração do povo. Marcha agora aqui na direção do mar. Marcha aqui. Vocês estão entendendo quanto a Bíblia é repleta? Porque a gente vê a historinha bonita de o mar se abriu, mas fala-se de obediência. Às vezes, escuta essa chave aqui. Tem momento na sua vida que as coisas estão dando tudo errado e você vai orar para Deus. Senhor, me ajuda aqui. Aí Deus, ao invés de Ele ir lá te ajudar, te dando a solução do problema, Ele fala assim, ó, permaneça firme, continue. Mas eu estou sofrendo aqui, Faraó está vindo. Continue. Por que você está orando se é para agir? Por que você está orando se é para você obedecer? Você está me clamando, não está? Então eu vou te dar uma ordem para ver se você está realmente disposto a fazer aquilo que você está pedindo. Você precisa de ajuda? Então vamos lá. Marche. Vamos embora. Vai. Mas o mar, vai em direção ao mar. Quem está entendendo, diga amém. É difícil, né?
Que Deus é esse mal, gente? O povo está no desespero, o líder espiritual vai orar e Deus fala assim, por que clamas a mim? Por que você está orando? Não é para orar, não, é para obedecer. E aí, quando eu vejo o texto que nós lemos sobre Salmos, é sobre isso. Quem edifica na tua vida é Deus. Ei, tudo que você tem, tudo que você é, foi Deus que deu. Foi Deus que deu. E agora que Deus deu, aí você se torna, e eu também, temos que vigiar, para não nos tornar independentes. Tem até um hino que fala isso. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, de acreditar em ti. Olha esse pedaço. Mas às vezes sou levado, pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo. É o retrato da nossa atitude. A gente deixa de ser como criança e começa a querer agir. Ei, escuta bem essa. Os nossos filhos, Deus está trabalhando muito na nossa vida com essa série. Por quê? Os nossos filhos, irmãos, dependeram de nós para tudo no início, para comer, para beber. Tá aí a Johanna, ó. A mãe tem que sair para dar aguinha na boca dela, porque ela não vai morrer de sede. Vai no banheiro? Alguém tem que fazer o trabalho. Tudo depende, para andar, para tudo. Começa a crescer, começa a ficar independente, aí como é que os filhos começam a fazer com os pais? Já não precisa mais. Você não sabe de nada, Liliane, você não nasceu de nada. Você não nasceu. O nosso filho teve essa fase. Cresceu, sabe? Como se não precisasse, lá pelos 11 anos. Preciso mais do pai, nem da mãe para nada. E aí? Será que a gente não faz a mesma coisa com Deus? Estávamos desempregados. Senhor, por favor, Deus deu o emprego. Agora é eu que trabalho muito. Eu trabalho muito. É o meu mérito. Se eu não tivesse estudado para a prova, ei, só Deus sabe o quanto tu orou na presença dele pedindo misericórdia para arrumar e passar nesse concurso, ou para arrumar a vaga, ou para ter o que você tem. Aprendam isso com essa série. Permaneça obediente. Senhor, a tua palavra está dizendo isso, eu não vou questionar, eu vou obedecer. Eu vou crer somente. E aí eu vou para a primeira chave para a tua vida. A ordem divina para as famílias é o seguinte. Primeiro, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 25. Para tratar as tretas na tua família, pega essa chave aqui. Esposas devem ser submissas ao marido e devem amar como Cristo... Esposas devem ser submissas e os maridos devem amar a esposa como Cristo amou. Então vamos só desmistificar, como eu sempre faço. Não, a Bíblia não é machista, a Bíblia não está dizendo que a mulher tem que bater cabeça para o marido, a Bíblia não está dizendo que a mulher tem que ser capacho, não é isso, é ajudadora idônea, é andar ali do lado. Por isso que Deus tirou daqui da costela para mostrar que é do lado que a coisa funciona. Porém, existe uma liderança. Toda casa tem que ter um líder. No avião tem que ter o piloto e o copiloto. No casamento é o piloto e o copiloto. Se imagina os dois pilotos, vai dar problema. Na loja tem lá o gerente, tudo tem hierarquia. Então Deus está colocando hierarquia na família, é só isso, tá bom? Não é que a mulher tem que ser submissa nesse sentido de escravidão, é porque tem que ter um líder na família, é só isso, porque senão os filhos se tornam líderes, as mulheres se tornam líderes, e aí se tem problemas. Então, você fazer a sua parte, e agora, é claro, o marido precisa também amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, um amor sobrenatural. Então, o papel dos filhos está em Efésios 6, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Filhos devem obedecer aos pais, e isso traz vida longa e prosperidade. Se filhos querem ser prósperos na terra, na minha época, quando eu ouvia isso, eu ficava chateado. Não, quando falava isso, eu lembro que eu pensava assim, mas o pastor não sabe o que meu pai e minha mãe faz comigo, eu desobedeço por causa deles. Eu pensava isso. Hoje eu te dou um pensamento novo.
que independente do que você acha, independente do que você, com o seu campo de vida que você vive hoje como filho, entenda que se você se submeter, Deus vai te abençoar para tu ter a tua casa. Deus vai te abençoar. Foi o que eu passei a orar a Deus quando eu entendi isso. Eu não concordava com o horário que a minha mãe dormia. E realmente, minha mãe dormia 8 horas da noite, queria que todo mundo dormisse 8 horas. Minha mãe não ia para a praia e não queria que ninguém fosse para a praia. Ela tinha um estilo de vida dela. Então, quando Deus me ensinou isso, eu passei a orar a Deus para que Deus me desse, para eu não ficar com raiva da minha mãe e do meu pai, que Deus me desse condições de ter a minha casa, a minha vida, a minha família, sem odiar os meus pais. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o pensamento correto. Não é você ficar com raiva e odiá-los por causa disso. É você amá-los, entendê-los. A minha mãe veio de uma época muito diferente, irmãos. A minha mãe era de outra cabeça, outra vida. A mentalidade dela ainda era da Bahia, para você ter noção disso. O pensamento dela, o comportamento dela, a fala dela era de coisa lá da Bahia, de 1945. Então, quando Deus me deu esse entendimento, e é o que Deus está te dando também, é você entender que, independente de quem sejam os seus pais, você precisa honrá-los, você precisa obedecer, porque aí a sua vida... Ah, mas eles são errados. Então, deixa eles no erro deles, na missão deles, e você constrói a sua missão no acerto. Quem está entendendo, diga amém. E aí, a função, lá em Colossenses 3, capítulo 18 e 21, o equilíbrio entre submissão, amor, cuidado, mantém o lar saudável. Qual é a lição que nós aprendemos com isso? Onde não há ordem, reina a confusão. Onde não há obediência e amor, Deus não abençoa. Ou seja, às vezes a trava da sua vida está na confusão da sua casa. Então, como é que se acaba a confusão em casa, pastor? Cada um cuidando da sua vida, cada um entendendo o papel de cada um respeitando a história de cada um e cada um buscando diante de Deus o que precisa ser acertado. Enquanto eu batia de frente com os meus pais o tempo todo, eu tinha conflito o tempo todo. Quando eu passei a cuidar da minha vida, gerar a minha própria vida e querer casar e não fiquei com raiva deles por causa de algumas questões, eu me recordo agora aqui que meu pai falava, meu filho, você tem que casar, né? Tem que ver aí para casar, que não sei o quê e tal. Ficava, porque você está sem namorada, as pessoas te pressionam para namorar. Quando você namora, as pessoas te pressionam para noivar. Quando você fica noiva, as pessoas te pressionam para casar. Quando você casa, as pessoas pressionam para... É assim, é a sociedade. E meus pais não eram diferentes. E aí ele ficou ali, não, você tem que casar, né? Já está aí, já noivou, agora está, né, enrolando, que não sei o quê, tal. Aí um dia ele falou tanto, que eu um dia falei, sabe, realmente, e tal, comecei a pensar nisso, comecei a programar e conversar e tal. Aí eu, para me empolgar, para me ajudar, o que eu fiz? Comecei a montar o enxoval. Conversei com a pastora, falei, vamos montar o enxoval? Só que naquela época o recurso era pouco. Então Deus abençoou, tinha a inauguração da TIDES, né? Aí, irmão, chega eu com 2 bolsas amarelas da TIDE, eu lembro dessa cena até hoje, em casa, mas 2 bolsas enormes, cheias de vasilhas e acessórios baratos, né? Mas eram 2 bolsas cheias. Chega eu em casa, todo bobo. Estou iniciando o meu enxoval, né? Meu pai me recebe. Que é isso aí? Eu falei, estou começando um enxoval. Você já vai casar? Você está preparado? Que não sei... Pensa num fogo que subiu. Mas eu já estava tratado. Pai, o senhor não falou tanto. Mas... Porque os pais são assim, quer que os filhos casem. Quando eles veem que realmente vai casar e vai sair de casa... Né, irmã Rosângela? Não é assim que funciona? Hã? Ali, ó. Eu e minha mãe te brigava. Mas eu não queria que eu casasse. Amor e ódio, essa relação. Você está entendendo? Ou seja, o que eu quero que você entenda? Eu preciso entender que eu vou cuidar da minha vida. E aí eu expliquei, aí eu tive que ter uma conversa com meu pai. Falar, pai, então, o senhor está certo, eu preciso ver isso e tal. E aí eu fui educando os meus pais a entender que eu precisava sair. Você está entendendo? Que os pais são assim, quando está em casa, está perturbando. Quando está longe, não vem me ver, estou com saudade. Não é assim? Se a gente já sabe que é assim, vamos brigar por quê? Sim ou não? É melhor a gente fazer o quê? Conversar e, obedecer, e aí Deus vai abençoar. E aí eu vou para a segunda chave, indo para o final. Quando a desobediência entra na família. Tem muita família que vive em pé de guerra e problema, sabe por quê?
Deus está te dando a resposta aqui. Desobediência. Ninguém nunca parou para pensar. Você pensa o quê? A confusão é por discussão, é porque fulano não presta, é porque fulano é fofoqueiro. Mas eu nunca vi ninguém falar assim, sabe, pastor, sabe qual é o problema na minha família? Desobediência. Aqui ninguém obedece ninguém. Os filhos não obedecem ao pai, à mãe, o marido não obedece à mulher, a mulher não obedece ao marido. Você sabia que tem problema que está na tua vida por causa da desobediência? Olha isso. O marido deixa de ser o líder, né, de pedir proteção. A esposa se rebela, é muito comum. A mulher se aborrece, se aborrece, se aborrece e acaba se rebelando contra o marido. Não quer obedecer. Se ele fala uma coisa, ela faz outra. Vocês estão entendendo? Então, olha o que Deus está nos ensinando. Não sei se você está conseguindo entender essa linha de raciocínio. Às vezes, Deus não está abençoando o teu lar, a tua casa, porque você, e isso funciona com pai, mãe, marido, mulher, é uma troca na família de não há uma obediência. Se não há uma obediência, há rebeldia, há insubmissão. Nós aprendemos que a insubmissão e a desobediência, na verdade, é algo ruim, é um pecado de feitiçaria. Então, muitas coisas acontecem na sua família, às vezes você pensa que é por causa da fofoca, é porque alguém é agressivo, é porque também tem isso. Mas talvez a raiz do problema seja a desobediência. Tem mães e pais que não obedecem os filhos. Pastor, como assim? Eu, quando casei, eu queria ter a minha vida. Minha mãe queria que eu tivesse a vida, queria que a Paula fosse igual a ela. E aí? E agora? Aí a mãe quer que o filho seja igual. Só que, na verdade, você tem que passar a obedecer um ao outro. Mãe, eu quero viver assim agora. Por mais que a mãe fique morrendo, ai meu Deus, eu sei que isso não vai dar. Obedeça, não é o que quer? Imagine eu ter atrito com meu filho a vida toda, porque ele quer ir para a praia meio-dia e eu não quero que ele vá. Só que ele já está casado, tem a vida dele. Vocês estão entendendo isso? E isso funciona também quando está dentro de casa. Nós nunca obrigamos o Paulo Gabriel a vir tocar, exercer ministério, a vir para culto. Nunca obrigamos. Nunca obrigamos. E se ele falar, pai, hoje eu não vou. Não, você tem que estar aqui. Não, ele já é um homem. Se ele não quer estar, eu tenho que respeitar a posição dele. Ai, pastor, mas se afastar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. É sobre isso. Então eu obedeço a Deus para que ele seja obediente. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você está tendo problemas em casa, trabalhe na obediência. E aí eu vou para o terceiro e penúltimo ponto. Exemplos bíblicos de famílias que viveram em obediência. Josué, onde está todo mundo falando, vamos adorar outros deuses, vamos fazer isso. Josué vai lá e declara aquela frase que todos nós conhecemos. Se vocês quiserem ir diante de outros deuses, ou seja, desobedecer ao nosso Deus, porque a gente nunca olha para esse texto como desobediência. O povo estava desobedecendo a Deus, indo diante de outros deuses para adorar. Aí ele vai lá e fala, eu e a minha casa serviremos. Ele está obedecendo. Eu vou continuar sendo obediente ao meu Deus. Pessoas estão faltando culto, pessoas estão trocando culto por uma outra coisa, pessoas estão interessadas em adorando, porque a gente vai aprender sobre altares, tem gente que adora aí outras coisas. Não, eu vou buscar ao meu Deus, eu vou servir, eu vou buscar o meu Deus, eu vou para a casa do meu Deus. Cada um faz o que quer, mas eu vou. Primeiro, eu vou buscar Deus, depois eu vou fazer o que é interessante para mim. Quem está entendendo, diga amém. E aí, Noé, toda a sua família entrou na arca por obedecer à ordem de Deus. Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Está lá em Lucas 1,38. Você já parou para pensar nesse texto? Vem um anjo e fala, tu vai dar a luz a um filho. Você é virgem, mas o Espírito Santo quer conceber você. Vai acabar com a minha vida, Espírito Santo. Não faz isso, não. Oh, meu Deus, o que vão falar? Olha o que ela responde. Eis aqui a serva do Senhor. Era uma coisa meio absurda. Fala a verdade, sim ou não? Você acaba de casar, você não tem contato ainda com seu marido, vem Deus e fala que você vai gerar um filho da parte dele. Meu irmão, fala a verdade, você obedeceria? Nem eu. Olha a atitude desse povo. Eis aqui, depois que o anjo explicou, ela falou,
Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Vocês já observaram que Pedro, quando lançou lá os pescadores, foi tudo debaixo de uma palavra? A gente tem que aprender a, quando pega uma palavra dessa, falar assim, Senhor, é loucura isso aí que o pastor está falando. Pô, minha mãe, meu pai, misericórdia. Pô, chatos pra caramba. Mas debaixo desta palavra eu vou fazer isso, isso e isso. É sobre isso. E aí, as famílias submissas à palavra de Deus atraem livramentos, milagre e salvação. O meu pai e minha mãe sempre foram pessoas muito rústicas, retrógradas até, né? Eles eram bem de antigamente, vamos dizer assim. Pela idade, por vários fatores. Mas a obediência deles a Deus, eu não consigo. Hoje eu decifro com a maturidade que Deus me deu, mas naquela época eu não conseguia ver isso. Mas hoje eu olho e falo, vejo o quanto eles eram obedientes. Por quê? Eles iam para a igreja. Nós íamos aqui, em 1984, eu tinha 4 anos, se eu não me engano, aqui na Estado do Campinho, depois do Luso Brasileiro, um pouco mais à frente. A gente ia a pé dali até a PIB de Campo Grande, perto da rodoviária, a pé. Primeira Igreja Batista de Campo Grande, uma que tem no centro de Campo Grande, a pé. Passava numa escuridão embaixo do viaduto, a pé. Uma renca de criança, meu pai e minha mãe, a pé. Meu pai sempre ganhou 1,5 salário. Depois, no final da vida, meu pai ganhou 2 salários. Ele era dizimista fiel. Hoje eu entendo isso, e aí Deus coloca a luz com essa série, e eu falo, meu Deus, meus pais foram obedientes a Deus e essa obediência abençoou, porque aqui, ó, famílias submissas a Deus atraem livramento, milagres e salvação. Vocês estão entendendo isso? O que hoje nós vivemos como filhos do seu Agripino e Dona Zefinha é um milagre. É um milagre, irmãos. Eu sinto isso e vocês têm que entender isso. A obediência de 2 pessoas rústicas, sabe? Não era pessoas que tinham entendimento, intelecto. A minha mãe, como eu já disse isso, e eu vou repetir para até que entre na sua cabeça, assim como o mundo faz com as propagandas. Você aceita as propagandas na televisão? Você já quebrou sua televisão? Você já ficou com raiva da sua televisão porque ela repete a propaganda todo dia? Permita-me repetir a palavra de Deus, os exemplos de Deus. E aí, a minha mãe, escuta isso, não é sobre a minha mãe, é sobre vocês, sobre eu, sobre mim. Minha mãe esperou 60 ou 70 anos para pegarem um dinheiro em salário, porque ela nunca trabalhou. Meu pai que sempre trabalhou. Ela envelhece, passando dificuldade, passando fome, carregando lenha para fazer fogão a lenha, para aliviar, porque o gás, se hoje a gente tem problema com gás, imagina naquela época. Gás era algo muito caro. E minha mãe catava lenha enquanto meu pai trabalhava. Uma mulher dessa envelhece. O marido morre. Ela fica sozinha. E teve coragem, eu não sei se eu teria, de todo mês que o dinheiro dela vinha, ela separava. Desculpa, meu irmão, vou falar para você uma verdade. Minha mãe nem frequentava mais igreja, templo, porque ela não podia mais se locomover. Não era nem teoricamente para ela dar o dízimo. Para manutenção de qual templo? De qual igreja? Eu não estou mais lá, eu não faço uso de nada que está lá, não dou gasto para ninguém. Mas não é sobre a igreja, não é sobre o pastor. E diga-se de passagem, uma coisa que meu pai me ensinou, mesmo ele tendo passado o que passou numa igreja, sob uma liderança, quando ele vai a essa liderança, e não é sobre a liderança, eu quero te ensinar sobre obediência, e eu vi com os meus olhos, eu sentado, meu pai passou pela sala, pediu uma ajuda a uma determinada pessoa, uma ajuda necessária, colocar a laje na casa. Depois de tantos anos de serviço prestado, uma ajuda para colocar a laje. A ajuda não veio,
veio algumas palavras muito duras. E meu pai passa diante dos meus olhos, com a cabeça baixa, dizendo, eu ouvi, Deus proverá. E foi embora. Arrebentado. Aquilo trouxe um mal sobre a vida do meu pai. E eu vi aquele homem continuando a dizimar naquela igreja, debaixo da liderança daquele líder. Você consegue entender? Diga um amém. E não é sobre o líder, é sobre o meu pai. É sobre a palavra de Deus num homem de calos na mão. Não tinha o entendimento que nós temos hoje. Não desfrutou de um ar-condicionado dentro de um carro, e nem muito menos em casa. E ele morre. E minha mãe permanece sozinha, sem marido. E teve a oportunidade de ter o dinheiro só para ela. Eu falava, mãe, compre do bom e do melhor agora para a senhora. E todo mês ela enrolava, irmãos. E eu sei que eu estou repetindo porque eu não sou louco. Eu já contei isso aqui 1 milhão e vou contar até o fim da minha vida. Ela enrolava numa folha de caderno, com a letrinha linda que ela tinha desenhada, que o pessoal de antigamente faz uma letra desenhada, ainda bota florzinha. Ela botava Josefa Viana dos Santos. Minha oferta, meu dízimo ao Senhor. Aí eu estava nem aí, ela quis dizimar aqui, parou, né, de dizimar em outro lugar, o filho está com a igreja, vamos abrir, ainda tem isso, né? Ela podia nem dar nada, irmão. Ela ia, aí ela falava, eu esquecia de buscar. E ela falava, meu filho, ela me lembrava. Era para eu lembrar, né? Ela me lembrava. Meu filho, na época ainda era telefone, tá? Ela tinha um telefoninho dela lá. E ela falava, meu filho, vem, era essa frase todo mês. Vem buscar o que não é meu. Você consegue entender isso? Diga um amém. E aí eu vou para o último ponto. Quero dar uma aplicação para a sua vida e para a sua família sobre obediência. Escute isso, não se desconecte. Maridos, quem aqui é homem, casado, liderem com amor, oração e exemplo. O irmão Mário, quando pregou aqui, falou sobre isso, sobre exemplo, ser exemplo, dar exemplo. Amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Vai ter momentos que a gente vai ter raiva, chateação. A gente tem que entender que vai acontecer. Aprenda isso. Toda relação tem isso, tá? A relação de vocês comigo e com a pastora vai ter amor e vai ter chateação. Ei, você já amadureceu para entender isso? Ou vai ser só beijos, abraços? Eu só vou te agradar a tua vida toda? Não. Então, quando eu entendo que vocês podem me desagradar, eu vou ficar em paz, mesmo que eu sofra o dano. Eu não vou tratar a irmã Vanusa mal, que chegou aqui, porque outra pessoa saiu e me tratou mal. Eu não vou fazer isso, porque eu preciso entender que coisas vão acontecer. Então, em nome de Jesus, ei, marido e mulher, vai dar treta, vai ter treta. Então já treta, daqui a pouco você se acerta e vamos conversar. E assim que funciona, vem para o encontro de casais, que a gente está aprendendo exatamente sobre isso. Como administrar essas tretas aí que vão acontecer. Depois os filhos, pastor, como é que eu faço para obedecer minha mãe, que ela é muito chata? Meu pai é muito chato, meu pai não sabe de nada, meu pai errou, meu pai não tem nem moral para me repreender. Obedeçam e honrem aos seus pais. Honrar pai e mãe não é você ficar andando com pai e mãe, não é você ficar carregando no colo, não é sobre isso não. É você decidir no teu coração quem serão eles para você. Monstros ou seus pais? Independente do que eles fizeram. Porque isso vai trazer bênção para a sua vida. A minha mãe, eu já trazendo aqui a memória, irmãos. Não está na mensagem. A minha mãe cuidou da mãe dela até o fim da vida da minha avó. Minha avó morreu com 90 e alguns anos, se eu não me engano. Minha mãe cuidou dela até o fim da vida dela, da minha avó. E o meu pai, que cuidou da minha avó como se fosse mãe dele, só pelo simples fato de que a minha avó aceitou ele namorar com a minha mãe e trouxe ele para o Rio de Janeiro para conhecer Jesus aqui no Rio de Janeiro. E aí ele simplesmente, eu nunca vi meu pai chorar, só a única vez que eu vi foi no velório da minha avó. Então, meu pai honrou a minha avó até o fim da vida. Meu pai trabalhou e honrou a minha mãe até o fim da vida. Com todos os defeitos, meu pai bebeu, meu pai deu trabalho, meu pai aloprou. Mas meu pai também fez o que era certo.
Se hoje eu estou aqui pregando para você, foi aquele bêbado que tirava todo mundo de dentro de casa, gritando, sai, vão explodir a casa, bêbado, maluco. Foi aquele homem que me fez estar aqui de pé diante de vocês. E nesse momento eu peço que você se coloque de pé em nome de Jesus. É sobre obediência, irmãos. Não é sobre motivação. Essa série não é sobre motivação. Essa série não é sobre emoção. Essa série não é sobre o que você acha que tem que ser. Esta série é sobre uma profunda reflexão das suas atitudes como adulto diante da sua vida e diante das pessoas. E principalmente, como aprendemos no primeiro domingo, sobre autoridade. E eu quero concluir dizendo: a submissão e a obediência não são fraquezas. Ah, mas eu vou ficar obedecendo, então eu não tenho domínio sobre mim? Não é fraqueza, mas é fortaleza para a tua vida e para a tua família. Obedeça, irmãos, a palavra que Deus tem dado neste lugar. Obedeça a liderança espiritual. É muito fácil e comum, irmão, isso é triste. E essa série tem me confrontado muito sobre isso. A pessoa nos obedece até a página 2. Se qualquer coisa acontecer, a pessoa muda e já não quer nos obedecer mais. A nossa palavra, que era bênção, já não é mais bênção. Então não é sobre mim, é sobre você. Quem está aqui há 9 anos sabe. Eu continuo pregando a mesma coisa, a mesma palavra, com a mesma visão e sendo o mesmo pastor Ney que vocês conhecem. Uma hora brinca, outra hora briga. Uma hora fala manso, meus irmãos. Irmão! Mas eu sou o mesmo. Você tem sido o mesmo? Eu tenho obedecido a voz de Deus. Eu recebo propostas para que esse lugar, vire uma igreja church, daquele jeitinho. Porque é isso que dá resultado. Mas eu quero permanecer, obedecer, perseverar na doutrina é obedecer à doutrina. Então, não é sinal de fraqueza, mas de fortaleza. Um lar que respeita a ordem divina é um lar protegido contra os ataques do inimigo. Às vezes o diabo está encontrando espaço para agir na tua vida, na tua casa, porque me desculpe dizer isso para você e eu estou dizendo para mim também. Desobediência à palavra de Deus, à liderança espiritual. Eu pedi para vocês ficarem em pé e eu ainda estou na conclusão. É ruim ficar em pé, não é? Mas lembre-se, quantas vezes você foi para uma festa e você ficou em pé? Quantas vezes você foi no banco e você ficou na fila em pé? Quantas vezes você foi buscar algo que era do seu interesse e tinha uma fila enorme lá no shopping e você ficou na fila 2 e 3 horas? E você obedeceu, era a regra lá do lugar. Não tinha lugar para sentar. E você ficou em pé. Mas quando é na casa de Deus, se eu continuar, mas eu vou terminar, qual é o sentimento que nos vem? Nossa, o pastor fala muito. Nossa, aí tá ele mandando a gente ficar em pé de novo. Ei, sabe o que eu aprendi? É fazer algo que alguns irmãos estão fazendo, ó. É a técnica do elefante, irmão. Ou segura na cadeira, bota a mão assim na cadeira, ou fica só na dança do passinho. Só, ó. Vai, pastor, vai. Eu tenho que almoçar, pastor, mas vai. Eu tenho que obedecer, Senhor, me ensina. Vocês estão entendendo isso? É sobre obediência. É sobre obediência. Ministério de Louvor. Um lar que respeita a ordem divina vai ser um lar protegido. Deus quer proteger a tua casa, mas a proteção vem pela obediência. Deus está trazendo aqui agora.
O anjo da morte vai passar sobre todas as casas. Peguem um carneiro, cozinhem assim, não assem, cozinhem. Ou não cozinhem, assem. Coma isso, isso e isso. Se a família for pequena, chama outra família. Ele deu as ordens, irmãos. Depois de tudo, pega o sangue e passa nos umbrais da porta. Aí, quando o anjo da morte passar, a casa de vocês estarão blindadas. Quem não obedeceu? Tudo na Bíblia é sobre obediência. Eu queria ver lá, um crente do Viva lá. Não gostei desse negócio que Moisés falou, não. Não. Aqui em casa, nojo de sangue. Ui. Não. Matar o tadinho do bicho, não vou matar, não. Mas vai comer erva amarga. Era comer a erva amarga e pão sem fermento. Um fermentinho, um pão sem fermento é sem graça. Eu vou botar um fermentinho aqui. O anjo da morte entraria. Obediência é proteção. Quem entende, diga amém. E se você fica chateado quando o seu pastor fala sobre isso aqui, significa que você ainda não aprendeu sobre obediência. Agora, quando a pessoa fala, nossa, isso foi tudo aí, mas o pastor tem razão. Você está sendo tratado por a tua obediência. Agora, nossa, pastor, ele pensa que a gente é criança, hein? Eu não sou bobo. Essa barba branca aqui não é de um menino. Eu sei o quanto vocês são adultos, o quanto vocês batalham pela vida de vocês. Mas sei também o quanto Deus quer instruir a vida de vocês, porque não tem mais ninguém para instruir vocês. Hoje, entregue a sua família a Deus. Obedeça. Decida viver em obediência à sua palavra. E em obediência aos princípios do reino, peça ao Senhor que restaure a ordem espiritual no seu lar. Para que a bênção e a proteção dele permaneçam sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero fechar com isso. O Senhor está trazendo aqui a memória. Às vezes eu vejo algumas ovelhas passando por algumas situações terríveis, tá, irmãos? Terríveis, afeta a família, afeta a vida, afeta a saúde, afeta tudo. E aí, meu Deus, é triste. Mas muitas vezes é resultado, pessoas adultas, mas é resultado de desobediência. O pastor tanto ensina aqui, a palavra de Deus tanto ensina aqui, a palavra de Deus tanto me dá sabedoria para instruir vocês. E na hora de tomar as decisões, vocês vão lá, metem as caras, vocês vão lá e fazem, vocês vão para lugares, situações, e vocês aprontam às vezes. E aí o resultado vem. Então, em nome de Jesus, acende no teu coração obedecer a esse Deus. Hoje à noite, às 19 horas, o tema será a obediência na provação é o segredo da vitória. Se mesmo em meio à luta, em meio ao mar vermelho, diante de um mar vermelho, diante do anjo da morte, diante de pescar peixes e não pegar nada, tua vida está improdutiva, debaixo de uma palavra, debaixo de uma obediência, o Senhor pode te conceder a vitória e o milagre que você precisa. Milagres e vitórias muitas vezes não vieram para a sua vida por causa da sua própria desobediência ao Senhor. Então que nesta manhã o Senhor possa ter te ensinado a obedecer para que haja proteção sobre a sua vida. Não seja infiel com Deus, não seja ingrato com Deus, seja obediente ao Senhor e tudo mais Ele fará sobre a sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua causa. Se você está passando por alguma dificuldade, de qual ordem seja, qualquer ordem, financeira, espiritual, familiar, social, relacionamento interpessoal de amizade, relacionamento conjugal, sentimental, enfermidade. Pense nisso agora e coloque diante do Senhor. Fala com Ele aí, diga: Senhor, eu quero te obedecer, me perdoe, peça perdão por ações, atitudes, palavras, pensamentos, comportamentos, palavras que você lançou contra autoridades, coisas que você falou contra autoridades. Isso inclui seus pais, isso inclui professores, isso inclui pastores, inclui pessoas que você deveria compreender e entender, mesmo diante dos erros dessas pessoas. Foram pessoas que Deus levantou sobre a sua vida para que você hoje estivesse aqui.
Peça perdão, peça perdão, peça perdão. E depois de pedir perdão, aceite no teu coração ser diferente, fazer diferente. E ainda que essas pessoas não mudem, faça a sua parte. Não deixe de fazer sempre a sua parte, porque a salvação é individual. Essa pessoa que te maltratou, que te feriu, que te fez ser desobediente, rebelde, submisso, essa pessoa pode não ter a salvação dela, talvez se não se arrepender. Mas você vai perder a sua salvação por causa dessa pessoa? De maneira alguma. Querido Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer pelo teu carinho, pelo teu cuidado de nos instruir a despeito destas coisas. Pai, assenta no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento, esse princípio da obediência. Ainda como adultos, precisamos continuar obediente às autoridades que o Senhor estabeleceu sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a te seguir, a te servir com inteireza de coração. Perdoa as nossas falas, as nossas fraquezas, as nossas limitações e renova a nossa vida. Protege a nossa família pela nossa obediência. Guarda os nossos, livra os nossos de todo mal, porque da enfermidade, da dificuldade financeira, de todo o mal que está sobre a terra. Guarda-nos e livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus e diante deste altar. Que estas bênçãos poderosas sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, em especial sobre a vida da irmã Cristiane, que renova mais uma primavera diante do Senhor. Que o Senhor a fortaleça, guie e guarde a vida dela, e que estas bênçãos poderosas te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga...